E hoje, 31 de outubro, onde há diversas comemorações, viu? Para além do Halloween, tem outras comemorações nesse dia também. O Halloween se comemora aí, especialmente a cultura dos Estados Unidos, e como o brasileiro gosta de um enlatado, né? Termina que come esse tipo de cultura também, tudo que vem de lá, né? Só que no dia 31 de outubro, como esse que nós estamos vivendo, só que no ano de 1517, um monge agostiniano, por nome de Martinho Lutero, pregou 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e estabeleceu o marco da Reforma Protestante. E hoje é um dia de celebração para cada um de nós, que professamos a fé cristã, evangélicos, crentes no Senhor Jesus, protestantes, porque somos também, em certa medida, os perpetuadores desse legado, que não é iniciado necessariamente com Lutero, mas que tem um grande marco através da vida dele. E eu queria trazer uma mensagem que tem a ver também sobre reforma protestante. Diga para quem está do seu lado assim: hoje a ministração é uma aula de 7º ano. A pergunta é assim: você gostava de aula de história? Quem é de física, já sei que não gostava. Quem é de humanas, como eu sou, não gosta de números, a não ser datas. Por isso que eu sei que é 1517, por isso que num cálculo rápido eu sei que é 507 anos e não passa disso números. Hoje comemoramos 507 anos da Reforma Protestante e o tema da mensagem dessa noite é: reforme os nossos corações. Deixa eu apresentar para vocês o contexto histórico do que estava acontecendo, especialmente na Europa, mas era o continente ali que ditava as regras do mundo, ainda é em certa medida, mas tudo que eu vou passar para vocês aqui é uma visão eurocêntrica, ou seja, tudo baseado na Europa como centro das determinações políticas, religiosas da história da humanidade, como de fato durante muito tempo foi. Nesse período aí, era o final da Idade Média, início da Idade Moderna. É estranho, né? Início da Idade Moderna. Não, nós não estamos na Idade Moderna. Nós estamos no que se chama de Idade Contemporânea. Alguns historiadores vão dizer já que nós não estamos mais na Idade Contemporânea. Nós estamos na Idade Pós-Moderna. Enfim, cada um vai ter, historiador, um interesse, inclusive, para dizer em que era nós estamos. Naquele momento, era final da Idade Média, início da Idade Moderna, e a Europa e o mundo, consequentemente, começaram a viver importantes mudanças no seu sistema político e religioso. Escute bem o que eu vou lhe falar. Boa parte dessas mudanças se davam efetivamente porque a sociedade já não aceitava mais aquele enlatado, mais uma vez falando, vindo diretamente da igreja, dizendo e ditando como deveria ser a vida das pessoas. Aquela era uma sociedade que era teocêntrica, teo, Deus, centrismo, centro, e passou a surgir um renascimento cultural. As artes começaram a ser valorizadas, a filosofia começou a ser valorizada, uma nova classe social vai surgir, a burguesia, não como a gente conhece hoje, são apenas comerciantes que estão começando a efervescer nas grandes cidades europeias e vão começar a contestar o poder existente sobre a vida dos nobres privilegiados, dos reis igualmente privilegiados, e também do clero. E o que é o clero? O clero eram os membros da igreja que também gozavam de privilégios juntamente com reis e nobres. E a sociedade vai começar a contestar aquele sistema conhecido como antigo regime, para poder dizer por que é que essas classes de nobres, de reis
e de clero, membros da igreja, têm tantos privilégios, enquanto a população está sofrendo com fome, enquanto a população está sofrendo com a peste bubônica, também conhecida como peste negra. Nesse período, metade da população europeia foi dizimada, foi morta pela peste bubônica. O que era isso? Era uma doença transmitida pelo carrapato do rato. Meu amigo, o carrapato do cachorro já faz um estrago. O carrapato do rato faz um estrago ainda maior. Porque uma vez que infectado, uma pessoa consegue transmitir a peste bubônica pelo ar, por partículas do ar. E isso se disseminou pela Europa, a ponto de metade da população europeia ser completamente dizimada. O próprio Lutero, juntamente com sua esposa, por muitas vezes cuidaram de pessoas enfermas, exercendo de fato o papel dos irmãos da igreja, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos mais vulneráveis, ainda que isso incorra como próprio risco de morte sobre cada um de nós. Por isso eu declaro sobre a vida de cada um dos irmãos aqui, o mesmo espírito de cuidado que esteve sobre a vida de Lutero, também está sobre a vida da igreja, que vai cuidar dos mais vulneráveis, amém? Nesse período também, é o período das grandes navegações. A Europa não cabe mais em si mesma. Os portugueses fazem o chamado périplo africano, o contorno da África, lá do Cabo das Tormentas, que vai virar o Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul. Você está lembrando lá daquele seu professor chato de história. Vasco da Gama, chegando até as Índias. Colombo, sendo enviado por Gênova e Veneza, e encontrando a América em 1492. Pedro Álvares Cabral, e aí você fazia aquela piada, né? Qual era a piada, pastor? Um cascudo não faz mal. Era. Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil, não. Você já aprendeu também que já existiam habitantes nesse lugar. Então não houve um descobrimento. Os portugueses conquistam o Brasil, acham pessoas que já habitavam nessa terra, que não tinham o nome de Brasil, e vinha se tornar o que é o nosso país, a nossa pátria-mãe nos dias de hoje. Percebeu que há uma grande ebulição acontecendo nesse período da Europa? Não é só a reforma protestante em 1517. Eu já citei aqui 1492, quase 25 anos antes, ou 25 anos antes, as grandes navegações acontecendo, e a Europa em grande ebulição. Nesse contexto, um monge agostiniano, da ordem dos agostinos, por nome de Martinho Lutero, grande leitor da Bíblia, ele leu o que nós lemos na noite de hoje. Abacuque 2, 4. Como dizem os mais antigos, a parte B, que diz que o justo viverá pela fé. E ao ler e interpretar essa passagem, começou a fervilhar no coração de Lutero que todo aquele sistema religioso que estava posto estava viciado, estava completamente impregnado de corrupção. Lutero começou a perceber que a igreja não pregava e sequer vivia que os justos viveriam pela fé. O que é que a igreja fazia naquele período? A igreja vivia através das obras, exclusivamente através das obras. As obras são importantes, sim ou não, igreja? Importantíssimas. Está aí no sábado a possibilidade de você fazer uma grande obra, colocar a mão no arado e ajudar os mais vulneráveis através do ministério 5 pães e 2 peixinhos. Mas a fé sem obras é morta, porém o contrário também é verdadeiro. As obras sem fé também não valem de absolutamente nada. Obra sem fé é pior ainda, é vaidade. Porque geralmente vai para o Instagram. Eita, estou eu aqui dando uma comida para esse irmão. Isso é vaidade.
Por isso, fé sem obras é mortas, mas o contrário também é verdadeiro, obras sem fé é mortas. Lutero percebe que a igreja, além de deter o poder de leitura e interpretação das Escrituras, exclusivamente os padres e os religiosos é quem tinham esse poder. Além disso, essas pessoas faziam uma coisa chamada venda de indulgências. E o que era uma venda de indulgências? Venda de perdão celestial. Quer ser perdoado? R$10. Quem tem 10, vai lá para frente, né? Ou quem tem 100, vem lá para frente, a piada diz. Quem tem 10, vai lá para trás. Aí o irmão grita lá atrás, e eu que eu não tenho nada? Show, Satanás. É uma piada que tem. E parece que tem algumas igrejas ainda vendendo perdão celestial. Você já ouviu falar em água ungida? Venha receber sua rosa, né? Ainda que isso não lhe custe absolutamente nada. Custa o seu tempo, custa o seu deslocamento. E pode ter certeza que pode custar outras situações se você não estiver liberto verdadeiramente pelas Sagradas Escrituras. Os camaradas vendiam até espinho da coroa de Jesus. Eu acho que venderam para mais de 10.000 coroas inteiras. E todas elas ditas que eram da coroa original de Jesus. Olha, se você levar a relíquia desse santo que morreu servindo ao Senhor e hoje intercede por você lá nos céus, a relíquia era um pedaço do osso, a relíquia era um tufo do cabelo. Se você levar isso aqui por tal valor, sua casa, sua vida é abençoada. E Lutero se posiciona contra essa venda de indulgências. Pasmem, havia até mesmo venda de cargos eclesiásticos. Pessoas que pagavam para virar padres, para virar monges. Imaginem, até isso acontecia. E diante de todo esse cenário, Lutero durante muitos anos vai digerindo essas informações. E não é que um dia, como um dia de hoje, 31 de outubro, ele acorda e diz, é agora, vou fazer a reforma protestante. Não, ele não fez isso. Ele acumulou uma série de situações, decidiu escrever sobre cada uma delas, num documento conhecido como as 95 teses de Lutero, se posicionou em frente à Catedral de Wittenberg, pregou literalmente esse documento na porta da catedral e passou a dizer, é chegado um novo momento sobre a igreja do Senhor. Eu não quero dividir a igreja, eu quero reformar a igreja. Por isso não é revolução protestante, é reforma protestante. Lutero não tinha em nenhum momento o desejo de fazer uma cisão, uma divisão na igreja. Colocar crentes do lado e católicos do outro. Esse não era o desejo de Lutero. Mas ele queria que os crentes verdadeiros passassem a se posicionar baseados nas Escrituras Sagradas. Meu irmão, valorize a luta que foi para essa Bíblia chegar até sua mão. Até 1517, somente sacerdotes poderiam ter acesso a isso aqui, ó. Somente com Lutero e com a utilização de uma invenção de Gutenberg, lá em 1400 e alguma coisa, chamada imprensa. Não é mídia não, imprensa é uma prensa mesmo. Ele pôde distribuir suas ideias, traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e do alemão foi mais fácil se traduzir até o que chegou nos dias de hoje. Passou por João Ferreira de Almeida, que traduziu para o português, e hoje aqui, 31 de outubro de 2024, nós podemos pegar essa palavra em nossas mãos e dizer, aqui está a bússola moral e espiritual que rege a minha vida.
E ainda que essa bússola não esteja na minha mão, eu falo como o rei Davi falou: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor, porque o justo vive pela fé. Junto com Lutero tinham outros reformadores. Lutero não era alguém isolado do mundo, não. John Hus, John Knox, Zwinglio na Suíça, João Calvino também na Suíça. Foram dezenas de homens que Deus levantou naquele tempo, posicionados para mudar a história da humanidade e dizer: chega, é preciso voltar às Escrituras. E eu declaro sobre o Brasil: chega, é chegado o momento de voltar às Escrituras. O Brasil precisa passar por uma grande reforma, a começar dos púlpitos. Chega de mensagens de autoajuda. Porque quando eu quero autoajuda, auto significa a si mesmo. Significa que eu é quem posso me ajudar. Só que a única ajuda que o crente pode contar é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. É o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. Chega de mensagens de prosperidade. Sim, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, diga amém. Mas Jesus não morreu para que a gente tenha um Honda Civic. Jesus não morreu para a gente ter um apartamento em Boa Viagem. Jesus não morreu para que a gente tivesse uma casa na praia. Jesus morreu para que a gente tivesse a vida eterna. E Ele é capaz de mandar a casa na praia, diga amém. O Honda Civic e a casa de luxo também. Eu creio em tudo isso, Patrick. Mas o meu Jesus e o seu Jesus se pendurou no madeiro para dizer: a sua vida vale alguma coisa. E ainda que o Honda Civic falte, eu jamais faltarei. Chega de mensagens que são para inflar o ego da igreja. Chega de exaltar. Você não é o centro da vontade de Deus. Eu sei que o irmão lá já se arrependeu de ter dito isso, mas eu preciso retomar isso. Você não é o centro da vontade de Deus. Deus é quem é soberano. Deus é quem está no centro de todas as coisas. Deus é quem está assentado num alto e sublime trono. E a gente, como foi dito nessa noite, é pó e cinza. E por ser pó e cinza, a gente entende que a misericórdia foi grande demais sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Novas elas são todas as manhãs. E essa misericórdia alcançou a minha e a tua vida, a ponto dele dizer assim: pó e cinza, você agora é filho. Pó e cinza, você agora é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Pó e cinza, você agora é um instrumento que eu vou usar para reformar o seu coração, o da sua família, o do seu trabalho, o do seu ministério, da sua igreja, da sua rua, desse país. Que misericórdia grande de Jesus. Que grandes contribuições desses homens. Quais os principais pontos das 95 teses de Lutero? Hoje, irmão, é muito fácil achar. Você vai na internet, digita 95 teses de Lutero e vai achar. Quando eu cursei História, precisava ir na biblioteca do 13 de maio. Quem lembra disso?
Tem até hoje lá, viu? Os principais pontos. Lutero começou a dizer assim, olha, o perdão é pelo arrependimento, não é por causa de penitência. O irmão chegava na igreja, dizia que tinha pecado. O líder olhava para ele e dizia, quer ser perdoado? Você tem que praticar penitência. Reze tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, tantos Santo Anjo, e seu pecado está perdoado. Sabe o que eu e você precisamos fazer para Deus perdoar os nossos pecados? Eu posso ir lá dentro no gabinete com o pastor. Posso sim ou não? Posso. Mas em casa eu posso ajoelhar e dizer, Jesus, aqui está quem pecou contra ti, quem pecou contra os céus. Sabe o que vai acontecer? Se esse arrependimento for verdadeiro e legítimo, o Senhor se levantará do trono, derramando perdão sobre nossas vidas. Lutero começou a contestar a representação do papismo. O Papa, para a igreja, ele é um representante do próprio Deus. E infelizmente, com muita tristeza, eu digo que muitas igrejas têm papas. Muitas igrejas evangélicas querem voltar a ter papas. Acham que eles, as ovelhas, não podem chegar até Deus. Precisa de um intermediário. Precisa de um líder. Precisa do pastor, precisa do líder do PG. Sim, meu irmão, cada um desses vai lhe ajudar. Mas a sua busca é individual. Sabe quem é o representante de Deus na terra? Olha para quem está do seu lado, diga assim, é você. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. E o que é um embaixador? Representante de um país em outro. O que isso quer dizer? Nosso país não é aqui. Não, eu vou repetir para você. Nosso país não é aqui. Está aqui no Brasil atualmente. Mas a nossa pátria é celestial. E em outro país, em outro plano, a gente representa Jesus na terra. Que responsabilidade. Lutero começou a dizer assim, olha, esse negócio de purgatório não existe. Onde é que está purgatório na Bíblia? Na nossa Bíblia não tem. Mas no livro de Tobias, um dos 7 livros apócrifos, tem o purgatório. Nós não temos o livro de Tobias no nosso cânon bíblico. Tem outros, Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite. Sim, tem um livro de Judite. Judite. Eclesiásticos. A gente tem Eclesiastes. Lá tem Eclesiastes e Eclesiásticos. Sabedoria. Tem esse livro também. E Tobias. E no livro de Tobias fala sobre o purgatório. Mas na nossa Bíblia não fala disso. Na nossa Bíblia diz assim. Depois da morte, segue-se o juízo. Sabe o que isso quer dizer? Morreu. Acabou. Ou você está na graça eterna ou está na condenação eterna. Não há nada que você ou alguém possa fazer por você mais. Acabou. A gente vela o corpo, porque é a nossa tradição. É uma tradição. A gente participar do velório. Mas já reparou que a gente não ora pelo morto? A gente ora por quem? Pelas famílias enlutadas. Porque os vivos sim precisam de oração. O morto, meu amigo, fechou o caixão. Fechou o caixão não, né? Fechou os olhos, acabou-se. Não tem mais o que fazer. Lutero começou a denunciar as indulgências, criticou o enriquecimento dos líderes religiosos. Ah, Lutero nos dias de hoje. Eu fico imaginando em qual igreja ele ia pregar. Em que lugar ele ia botar as suas 95 teses? Olhar assim, rapaz, tem igreja demais para fazer isso. Tem só o Wittenberg, não.
Tem igreja assim em Maranguape, tem igreja assim em Belém. Tem igreja... E agora, eu vou fazer como? Diga assim comigo, misericórdia. Mas eu estou falando alguma mentira ou não estou? Não estou. E Lutero exortava os cristãos a imitar Cristo, mesmo se isso lhe causasse sofrimento e dor. Consequência sobre a vida de Lutero. Lutero foi chamado de herege. Olha lá o herege. Lutero foi excomungado da igreja, expulso da igreja. Acabou-se. Só não mataram Lutero porque ele se enclausurou numa vila cheia de príncipes. E os príncipes compraram a ideia de Lutero e ele não sofreu danos maiores. Consequência para o resto da igreja. A igreja predominante até então disse o seguinte: opa, teve a reforma, né? Eu vou fazer a contra-reforma. E na contra-reforma, primeiro ato, Tribunal da Santa Inquisição. Eu imagino que se o Tribunal da Santa Inquisição fosse hoje, ele seria em formato de Instagram. Vamos botar esses hereges na fogueira. Eles são perigosos. Escute bem o que eu vou lhe falar, meu irmão. Quando você se posicionar para viver verdadeiramente a palavra, sua vida não vai ser feito de Fivers fala não, viu? Um mar de rosas. Sua vida, prepare-se para as grandes lutas que você vai enfrentar. Só que eu tenho uma coisa a dizer para você. Que cada uma dessas lutas será ao lado do Criador. As 5 solas são estabelecidas. São 5 gritos que surgiram na Alemanha, se espalharam na Europa e chegaram até os dias de hoje. Diga comigo, sola fide. Vamos lá, igreja, sola fide, sola escritura, sola gratia, solus Christus, soli Dio gloria. Se a sola não é um documento oficial da igreja não, viu? Nenhuma igreja tem esse documento. A igreja hoje em dia tem ata, estatuto, mas no geral nenhuma igreja usa a sola como um documento. Nosso documento é a Bíblia Sagrada. Mas existem outros documentos, o credo dos apóstolos, por exemplo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você deve conhecer, especialmente se você fez o catecismo. Se essas solas não fossem baseadas na Escritura, também não serviam de nada. Se essas solas for para virar uma reza, não serve de nada. Eita, eu tenho que repetir, sola Escritura, sola Escritura, sola Escritura. Não fez nada. Você tem que viver isso. Vamos ver rapidamente cada uma dessas solas e suas características. Diga comigo, sola Escritura significa somente a Escritura. Em 2ª carta de Paulo a Timóteo 3,16, a palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. Somente a Escritura é a bússola deixada por Deus. Jesus é o próprio verbo, a própria palavra que se fez carne e habitou em nosso meio. Entre um livro e uma Bíblia, eu fico com a Bíblia. Se houver contradição, certo? Entre um pastor disser A e a Bíblia disser B, eu fico com a Bíblia. Entre
uma ideologia e a Bíblia, a Bíblia. Posso ouvir um glória a Deus? Somente a Escritura é o documento deixado por Deus. Você já parou para pensar, quem escreveu a palavra? 40 homens, num espaço de quase 2000 anos, em 3 línguas diferentes. Você sabe quantas referências cruzadas tem na Bíblia? 63.000 referências. Versículos que estão lá no Gênesis e ligados lá no Apocalipse. Não pode ter sido 40 homens de 3 línguas diferentes. Foi o Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um desses homens. Diga comigo agora, solos Christus, ou seja, somente Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz que porque há apenas um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. E ainda diz assim, homem. Porque foi o homem, também Deus, que morreu por cada um de nós, o Verbo encarnado, e que hoje, como Deus, habita o trono eterno. O próprio Jesus, em João 14,6, diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, somente Cristo. Somente Cristo pode salvar. Somente Cristo pode libertar. Somente Cristo, e Ele usa as nossas vidas como cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo. Pode verdadeiramente transformar a condição do mais vil homem. Diga comigo, sola gratia. Ou seja, somente a graça. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, vem de Deus. Algum aqui poderia salvar a si mesmo? Se poderia, era você que era para estar na cruz. Quem poderia nos salvar? Nasceu numa manjedoura e a manjedoura vazia está. Quem poderia nos salvar? Foi pendurado no madeiro e o madeiro vazio está. Quem poderia nos salvar? Entrou num túmulo, o túmulo vazio está. Quem poderia nos salvar? Ocupou o trono está ocupado. O coração está ocupado, o seu coração também está ocupado. Diga comigo, sola fide. Eu não sei necessariamente, porque eu não fiz latim, viu, meu irmão? Somente a fé. Gálatas 2,16. A palavra nos adverte. 2,16. Isso. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo. Crido significa que tem que ter fé, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, ou seja, somente a fé. E o último, só lhe dio glória. Só lhe dio, não é Del não, dio glória. Glória somente a Deus. Com todo o carinho que esse pastor vos tem, deixa eu falar para vocês uma coisa, viu? A gente critica demais os católicos, e certas vezes com razão. Ah, adorou uma imagem. Né? E tu adorando o pastor? E tu adorando o dinheiro? Eita, e agora? Porque o crente tem mania de adorar mamon. Sabe quem é mamon? Dinheiro. O único elemento que Jesus colocou na categoria de divindade.
Não podeis adorar dois senhores. Ou agradará a um, ou irá desagradar a outro. Não podeis adorar a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro. Quando eu digo e tu, eu não estou falando todo mundo não, pelo amor de Deus. Mas tem crente que adora o dinheiro. O dinheiro é o meu pastor e nada me faltará. Diga misericórdia. Ou pior, o pastor é meu Senhor e nada me faltará. O pastor é uma bênção, diga glória a Deus. Os pastores dessa igreja são uma bênção, glória a Deus. Mas nenhum merece ser adorado, irmão. Nenhum. Eu não valho absolutamente nada. Estou falando agora por mim, viu? Eu não valho nada. E eu vou explicar no final porque eu não valho nada. Romanos 11:36. Somente glória a Deus, né? Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Diga comigo, irmão. A ele seja a glória para sempre. Somente ele, porque dele, por ele e para ele. E porque o tema da mensagem, para terminar, é reforme os nossos corações. É porque eu sinto no meu coração que o meu precisa ser reformado, o meu. E eu sinto também no meu coração que a igreja de Jesus no Brasil precisa ser reformada. Por quê? Devemos reformar os nossos corações. Porque é preciso entender que nós precisamos sempre retornar às Escrituras Sagradas. Deixa eu falar para você. Todo estudo do PG é baseado nas Escrituras. Diga amém. Toda palavra dita aqui é baseada nas Escrituras. Diga amém. A minha vida e a sua vida são guiadas pela palavra de Jesus. Diga amém. Porque nossos corações precisam ser reformados. Porque a reforma não é um marco histórico lá distante no tempo, 507 anos atrás, não, meu irmão. Porque o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, em Wittenberg, na Alemanha, chegou até nós. E muito mais poderoso do que isso, o que aconteceu no Gólgota. Jesus morreu, chegou até nós. E por que eu devo reformar o nosso coração? Porque pecado é pecado. Estão tentando no Brasil relativizar o peso do pecado. Pecado continua sendo pecado. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Ainda sobre pecado, o salário do pecado é a morte. Reforme nossos corações, Jesus. Pecado continua sendo pecado, mas tu continua sendo o Deus que limpa de todos os pecados. Reforme os nossos corações, Jesus. Porque de nada adianta abraçar o protestantismo e voltar a costurar o véu de volta. Porque quando a gente traz apenas as tradições e as experiências e não valoriza verdadeiramente as Escrituras, a gente está costurando o véu tudo de volta. Porque quando a gente acredita que essa água aqui é ungida, a gente está costurando o véu de volta. Quando a gente acredita que preciso de um amuleto ou uma Bíblia aberta no carro para me proteger, você vai tirar essa Bíblia que não lhe protege hoje da sua estante.
hoje. Essa Bíblia não lhe protege. Essa Bíblia virou um amuleto para você. Bíblia não é amuleto. Bíblia é a palavra de Deus. Se você pensa que você não vai bater com o carro porque está a Bíblia aberta, está enganado. A tua palavra guardei no meu coração. Bíblia é para ser vivida. Reforme em nossos corações, Jesus, e alimente a nossa fé e faça ela se evidenciar através de obras. Reforme em nossos corações, Jesus, e nos faça ter cuidado com as novas revelações. Eu estou preocupado, irmão. Você abre o Instagram, além de só ter pornografia hoje em dia, é uns meninos dizendo assim: você não sabe o que eu descobri agora na Bíblia. Ninguém nunca descobriu isso. Corre dessa. Corre dessa. Até o 4º século, tudo que precisava ser estudado aqui foi estudado. Agora essa palavra, ela é viva e eficaz. Jesus escrevia no chão. Era isso. Eu não posso afirmar jamais isso. Não está na Bíblia? Ou está? O que eu sei é que enquanto Jesus escrevia, as pedras caíam no chão. Isso está na Bíblia. E ele olha para aquela mulher e diz assim: olha, cadê teus acusadores? Eu também não te acuso, mas vá e não peques mais. E eu quero saber o que Jesus estava escrevendo no chão, meu irmão. Eu quero saber o que é que ele tatuou no meu coração, na minha mente. Reforme nossos corações, Jesus, porque somente Tu és soberano. Nós não somos o centro da Tua vontade. E até Jesus voltar, a gente tem que reformar o nosso coração. Até a obra da redenção ficar completa. O homem foi criado, o homem caiu, Jesus veio para salvar. Hoje estamos na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem aqui está no processo de santificação? Isso significa reformando o coração todos os dias. Mas vai chegar um dia que a reforma vai acabar. Não, meu irmão, adore. A reforma vai acabar. Vai ser o dia da glorificação. Esse corpo corruptível será substituído por um corpo incorruptível. Coisa maravilhosa. Calvino dizia assim: cuidado, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Reforme o seu coração, para que o altar não vire para outro ídolo. Para o que foi construído para Jesus não seja distorcido para uma pessoa. Para o que foi construído para Jesus não seja distorcido para o dinheiro. Retire os entulhos da obra. Construa bases sólidas, uma alvenaria firme, um telhado robusto, e chame Jesus para habitar dentro do seu coração. Essa palavra ardeu no meu coração no domingo. Tivemos um só culto. E um rapaz converteu. 3 moças. O pastor pediu: abraça esse jovem. Eu não sei, ele disse que ia vir aqui, mas eu vou falar. Ele disse que ia vir aqui hoje. E aquele jovem se entregou a Jesus, e eu creio que o Senhor recebe
E ele estava bêbado. E quem chegou perto dele viu que ele não cheirava bem. Mas Jesus ministrou no meu coração, meu irmão. E disse assim a mim: se você não reformar o seu coração, o seu pecado vai continuar fedendo nas minhas narinas, Bruno. Se você não aceitar a minha palavra e ser transformado por ela, você está fedendo mais do que esse rapaz. Aquilo me quebrou, meu irmão. Porque só eu e Deus sabemos dos meus pecados. E Jesus disse: o primeiro a ser ministrado é você. Reforme o seu coração. Você quer me ver? Reforme o seu coração. Você quer me adorar? Reforme o seu coração. Você quer que o cheiro da sua adoração chegue como aroma suave às minhas narinas? Reforme o seu coração. Eu sei, irmão, que a palavra foi dura, mas ela foi dura primeiro em mim. E diante dos meus irmãos, eu confesso meus erros e pecados. E eu sei que outros erros virão. Porque eu sou limitado, sou fraco, sou pó. Mas eu estou disposto a ajudar você. E eu quero que você esteja disposto a me ajudar. A colocar tijolo por tijolo novo nessa nova obra. Porque um certo homem edificou a sua casa sobre a areia. E veio o vento, e veio a chuva, e aquela casa não subsistiu. Mas sobre o coração daqueles que são reformados, é como edificar a casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Vai vir o vento, vai vir a chuva, mas a casa está alicerçada sobre a rocha.